Nessa mesa, a gente tem, nesse estufa, a gente fez uma parceria com Fashion Revolution. Já vocês vão ter mais informações sobre Fashion Revolution também. E a ideia é trazer cada vez mais, da mesma forma que a tecnologia avança, a consciência tem que avançar também. E então são movimentos que a gente está vendo nascer a partir de uma consciência de que algumas situações e algumas questões não podem continuar a acontecer. Então, cabe a nós, do outro lado, como consumidores, como espectadores, como participantes dessas realidades, também dar bastas para algumas situações que a gente vê que não tem mais cabimento no mundo, né? Embora a gente ainda vá ter aí um período de transição onde esses mundos vão coexistir, mas trazendo mais consciência que a gente faz essa transformação. Então, nada mais apropriado que ter uma mesa falando de que somos todos agentes de transformação. E é sobre isso que a gente vai conhecer agora exemplos de empresas, de pessoas, de marcas que estão fazendo a diferença e estão buscando soluções para questões que a gente precisa transformar. Fernanda Simon, diretora da Fashion Revolution, vai apresentar suas convidadas. Obrigada. Obrigada, querida. Oi, gente. Prazer enorme estar aqui. Já vou chamar as nossas convidadas muito especiais. Queria convidar a Bia Saldanha, por favor. A Sueli de Socorro. Beijo de novo. Pode ficar. E a Flávia Aranha. Oi, 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 oi. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa mesa, somos todos agentes de transformação. Quero começar agradecendo o evento, a Graça, que fez esse convite, a gente está com essa parceria de trazer esse conteúdo do Fashion Revolution, né, e organizar essas ações aqui dentro do espaço. Para a gente é essencial tratar de sustentabilidade, tratar de revolução e de novos processos no maior evento de moda, né, do Brasil. Então, para a gente é muito importante, estamos muito felizes de estar por aqui. Bom, essa mesa, composta com essas mulheres incríveis, cheias de histórias. Antes de começar a apresentar as nossas convidadas e abrir para a mesa, eu quero falar um pouco sobre o Fashion Revolution. Quem aqui nunca ouviu falar no Fashion Revolution? Tem algumas pessoas. Bom, o Fashion Revolution ele é um movimento global. Ele surgiu após um acidente que aconteceu em Bangladesh, quando uma fábrica que abrigava diversas confecções de roupas desabou e mais de 1.000 pessoas morreram. Mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. Quando esse acidente aconteceu, alguns profissionais que trabalhavam com uma moda mais ética, mais ecológica, mais engajada, se uniram para dizer basta esse tipo de situação. A indústria da moda é uma das que mais polui, que mais impacta no meio ambiente. Tem toda uma questão de trabalho análogo ao escravo. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente tem essa realidade. Então, quando a gente fala de uma revolução, a gente está falando de trazer mudanças desde lá da base, de quem está fazendo essas roupas, né? Como que essas roupas estão sendo feitas, para que ela impacte positivamente na vida das pessoas, no meio ambiente e na nossa cultura, para quem veste em todos os aspectos. Hoje o Fashion Revolution é um instituto aqui no Brasil. Está presente em mais de 1.000 países, né? Desculpa, mais de 100 países, e aqui no Brasil há mais de um ano nós somos um instituto. Nós trabalhamos com diversos projetos, temos um pilar educacional bem forte, então quem for estudante de moda ou de outro curso também pode entrar em contato com a nossa equipe de comunicação, educacional, para levar o Fashion Revolution para dentro da sua escola, da sua faculdade. Quem também tiver marca, a gente tem a semana do Fashion Revolution, né, que foi a semana do acidente, o dia do acidente, dia 24 de abril, ficou marcado como dia da Revolução, Fashion Revolution Day. Então, a gente tem essa semana que acontece no dia 24 de abril, toda a semana do dia 24 de abril, e a gente incentiva que todo mundo mostre quem fez as roupas e incentiva também que as pessoas perguntem, né, quem fez minhas roupas, para a gente reconectar esse elo de quem fez, de quem veste, e a gente trazer o protagonismo das pessoas que estão por trás das nossas roupas. A gente vê
nas passarelas, tanta beleza, tantas histórias bonitas, e a gente também quer que essas histórias bonitas aconteçam nos bastidores e aconteçam na vida dessas pessoas que estão por trás. Então, convido todo mundo para conhecer mais do nosso trabalho nas nossas redes sociais, Fast Have Brasil. E é isso. Eu vou começar, então, abrindo, porque tem muita história boa aqui na mesa para a gente ouvir. Eu vou começar com a Bia. A Bia, ela foi a primeira mulher brasileira que eu ouvi falando em sustentabilidade, lá em Londres. Era uma mesa sobre Pode a Moda Salvar a Amazônia. Acho que era 2009, 2010. E, nossa, eu fiquei encantada de ver alguém já com uma trajetória tão firmada na Amazônia, no Brasil. Me inspirou muito, assim, é uma grande inspiração. E, Bia, quero que você conte como que você foi parar lá no Acre. A Bia, ela é responsável pela produção da borracha do tênis da Vert, né, que estamos aqui. E quero que você conte a sua trajetória para você chegar até lá, até onde você está hoje. Oi, gente. Poxa, um prazer enorme estar aqui. Fernanda, convite irrecusável, né? São Paulo Fashion Week, um tema tão importante, relevante para a nossa vida, né, cotidiana, para o mundo hoje. Não existe mais futuro sobre esse assunto, né? Que, aliás, sem esse assunto não há futuro. Então, a gente tem que falar disso hoje, agora, em todos os lugares. Sendo a moda uma cadeia que traz tanto impacto, né, para esse planeta, ela precisa ser conversada nesses espaços. Então, Fernanda, super obrigada pelo convite ao São Paulo Fashion Week por estar promovendo esse evento tão urgente. Então, bom, como eu acho que a trajetória é interessante porque eu, quando 18 anos, pensei o que eu queria fazer da minha vida, eu falei, cara, eu quero ser empresária de moda, eu quero ter uma marca de moda e nunca tinha trabalhado com isso. Assim, a minha mãe era uma estilista de roupas infantis e tinha uma forma de trabalho muito peculiar e eu via aquilo, mas não era assim, sabe, uma tradição. Mas eu queria muito trabalhar com isso, sempre gostei de moda e tudo, enfim, nem fiz faculdade, fui abrir minha empresa primeira com 18 anos, eu montei a minha empresa já pensando assim, poxa, uma coisa brasileira, né? Então, era uma marca que naquela época a gente estava importando muita coisa de fora, década de 80, né? Lá se vão muitos anos, e foi em 82, no início da década de 80, a gente estava muito importando moda de fora. Então, eu criei essa marca que era Cores Vivas. E a tropicaleza brasileira sempre me inspirou muito. E foi nessa trajetória que eu comecei, né, com essa coisa de valorizar essa brasilidade, que eu comecei a me apaixonar por essa questão ambiental. Me envolvi com a fundação do Partido Verde no Brasil. Em 85, eu fiz parte do grupo que se juntou para fundar o Partido Verde no Brasil. Assim, eu fui conhecendo os movimentos ambientais e, enfim, diversos movimentos que estavam emergindo pelo mundo e no Brasil, né? Então, muito me inspirou a Anita Roddick, que foi uma mulher pioneira inglesa maravilhosa, que fundou a Body Shop, The Body Shop, né? Que tinha uma filosofia de trabalhar com comunidades na África e em comunidades indígenas. Então, eu achava aquela mulher incrível. Ela cunhou uma frase que até hoje é minha inspiração, que é trade, not aid, né? De como que você realmente pode fazer uma revolução, né? Abrindo mercado, criando novas alternativas econômicas. Então, aquilo me inspirou muito. Enfim, eu comecei a me aproximar desses movimentos ecológicos no Brasil também. Via Partido Verde, fui bater no Acre. E pensando em como eu poderia contribuir de alguma maneira, né, com a realidade dos seringueiros do Acre, que tinha um movimento muito bem organizado e que tinha acabado de perder a sua maior liderança, que foi o Chico Mendes, um ícone dentro do movimento de preservação, conservação da Amazônia, e um pensador, o primeiro grande pensador assim, que ganhou a exposição mundial depois de ser assassinado.
E eu me envolvi com isso, criei o couro vegetal, que foi uma matéria-prima que foi usada pela Hermès, que foi usada, enfim, por grandes marcas. E durante 14 anos eu me envolvi com essa cadeia produtiva, que a borracha nativa, né, essa matéria-prima, ela é uma matéria-prima que o seringueiro, para explorar essa cadeia, ele precisa preservar grandes áreas de floresta. As seringueiras na Amazônia, da onde elas vêm, nativas, elas são raras na floresta. Cada uma árvore por hectare. Então, os seringueiros precisam de grandes áreas de floresta. Então, aquela atividade, a atividade de exploração da borracha nativa, ela precisa de grandes áreas de floresta. Então, eu comecei, enfim, a me envolver com a Amazônia. A Amazônia é um ser, assim, a Amazônia a Amazônia é uma força, né? É muito mais do que um lugar, é muito mais do que, né, a gente, e é um patrimônio, sabe, nosso, que tão pouco a gente conhece. Realmente é apaixonante, é uma coisa, uma realidade muito envolvente. E já há 30 anos era uma emergência e continua sendo mais do que nunca, né? A gente aqui, enfim, vocês em São Paulo sentiram, né, a força agora em agosto, que é o que acontece na Amazônia, de que maneira aquilo impacta na vida de todos nós, de todo o planeta. E isso veio, assim, teve uma demonstração muito poderosa disso agora, né? Recentemente, quando 3 horas da tarde o dia ficou noite em São Paulo, né? Que eu me assustei muito. Moro em Rio Branco, né? Moro no Acre, onde o vento faz a curva. Eu estava tentando explicar para o Beto Bina como é que os rios voadores vêm do Oceano Atlântico, né? E vão com aquela evaporação toda, né, do rio Amazonas e da floresta, eles vão entrando, né, pela América do Sul, batem na Cordilheira dos Andes, ali onde fica o Acre, né? O Acre é a última parte de floresta antes da cordilheira, e aí desce, né, para toda a América do Sul. Então, voltando aqui a fechar a pergunta que a Fernanda me fez, eu fui bater na Amazônia porque me envolvi com ecologia e brasilidade e moda, desenvolvendo essa matéria-prima. Essa matéria-prima, que era esse tecido emborrachado, que a gente chamava de couro vegetal, teve um ciclo de 14 anos, e logo quando esse ciclo estava fechando, eu fui chamada pela Verte, pela Veja. Na verdade, a marca é uma marca francesa, e aqui no Brasil é Verte, mas na França e no mundo inteiro é Veja, para cuidar, né, para aproveitar essa experiência que eu já tinha para organizar essa cadeia produtiva. E ali estamos, né? Eu estou junto com os meninos já há 12 anos e muito orgulho dessa trajetória, né, de ter ganhado de presente essa oportunidade, né, de realmente, quando eu já estava de saco cheio daquilo que eu estava fazendo já há 14 anos, o couro vegetal tinha 1000 complexidades, enfim, uma realidade que até hoje talvez fosse bem diferente, porque o mercado é bem mais receptivo, né, para esse tipo de produto hoje, enfim. Mas isso se transformou numa linda parceria, né? A Veja é um case de sucesso bem importante hoje na moda, com essa visão, né, de sustentabilidade, não só pela borracha, mas com todas as matérias-primas. A ideia da marca é criar impactos positivos em cada etapa de sua cadeia produtiva, da matéria-prima à comercialização. Então, a gente tem realmente todas as matérias-primas que a gente trabalha são pensadas, né, com esse propósito de criar impactos positivos. Até o centro de distribuição que faz a nossa distribuição na Europa é uma ONG que trabalha com pessoas em situação de risco nas periferias de Paris, jovens e mesmo pessoas mais velhas em situação de risco. Enfim, então, uma história muito que me orgulha muito fazer parte dessa família, da Verte, né, no Brasil, e Veja por aí, porque pode ter essa confusão, assim, né? É o quê? Mas é o mesmo sapato, a mesma história, só que com nomes diferentes, porque no Brasil a gente, por razões óbvias, né, a gente não pôde registrar esse nome Veja.
Então, por enquanto é isso. Falei demais, eu acho. Pronto? Ouvindo? Maravilha, Bia, muito obrigada. Daqui a pouco a gente continua. Eu vou passar para a Flávia agora. Contando também, Flávia, queria que você contasse dessa sua trajetória. Também como que você, né, como estudante de moda, trilhou esse caminho e hoje você tem a marca que tem também todo esse impacto positivo. Como que você teve essa percepção, como que você se reconheceu como uma profissional que poderia fazer essa mudança? Obrigada pelo convite, Fê. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Graça, obrigada também, Fashion Week, pelo convite. Sempre bom estar falando sobre, como a Bia disse, temas tão urgentes e necessários. Esse ano a marca Flávia Aranha completa 10 anos. A gente começou em 2009. A ideia da marca desde o começo foi causar impactos positivos na cadeia da moda. E eu, enfim, fui estudar moda bem jovem, sempre quis trabalhar com moda. Quando eu tinha 12 anos, eu já imaginava que eu ia ter uma loja, fazer aula de corte e costura, enfim. Tinha já esse imaginário da moda, mas eu sou do interior, sou de Campinas. E minha família é mais do interior ainda, Ribeirão Preto, enfim. E eu tive uma infância muito conectada com a natureza, tive uma educação muito já pautada pela sustentabilidade, sem nem a gente falar dessa palavra, mas já comi orgânico. Minha mãe tinha já uma ligação com o artesanato, minha família, enfim, valorizava esse tipo de relacionamento mais humano, assim. E aí, quando eu fui fazer moda, eu trouxe toda essa bagagem comigo. Na faculdade eu estudei, eu já trabalhei com artesanato, eu tinha muito esse olhar com as mulheres e o trabalho manual. Então, eu trabalhei já focado no feito à mão. Mas depois eu fui para a indústria, quando eu me formei, e aí eu fui entender o que era moda de fato como indústria, né? E foi um processo super importante de amadurecimento. Eu fui conhecer de ponta a ponta quais eram os elos, entendi como é que uma fábrica funcionava, como que o comércio funcionava, como o mercado funcionava. E eu peguei, nessa fase do mercado, eu peguei um momento em que o Brasil, como a Bia falou, né, acho que nos anos 80, o Brasil estava importando muito. Depois a gente voltou, por questões cambiais, a produzir no Brasil. E eu peguei uma fase do fast fashion vindo para o Brasil. Então as marcas brasileiras estavam tentando se restabelecer, entender como é que elas iam competir com o preço, né? E o mundo todo estava trabalhando na Ásia, estava todo mundo produzindo na China, enfim, em outros países do terceiro mundo que tinham preços muito baixos, né, para tentar competir com essa vinda do fast fashion para o Brasil. E eu peguei essa fase na indústria e eu tive a oportunidade de ir para a Ásia, para a China, muito jovem, e acho que 23 anos, e o meu objetivo era mapear a cadeia produtiva, então entender quais eram os fornecedores que poderiam trabalhar para essa empresa que eu trabalhava. E aí eu fiquei 40 dias entre China e Índia e eu visitei muitas fábricas. E aí eu fiquei muito chocada com a maneira como se produzia roupa naqueles lugares. E ficou muito claro para mim, acho que isso aconteceu bem antes do Fashion Revolution, estou falando de 2007, provavelmente, né, o Rana Plaza foi 2013. Então, para mim, foi muito novo entender como é que era essa dinâmica de produção e era completamente fora de tudo que eu podia aceitar como ser humano, enfim, dentro dos meus valores. E provavelmente vocês já devem ter visto The True Cost. Então, assim, são cenas muito similares com o que a gente vê naquele documentário. E aquilo me deixou completamente fora do eixo, assim. E daí eu decidi largar a moda. Falei, isso não é pra mim, isso não funciona. Mas depois eu entendi que, depois ou durante essa viagem, enfim, foi uma reflexão bem profunda esses 40 dias, mas eu entendi que não estava só na roupa que eu usava, né? Que esses meios de produção, na verdade, eles representam uma coisa muito maior, que é o nosso sistema econômico, enfim, que é o capitalismo. Então, eu entendi que na minha roupa, na minha casa, enfim,
no prédio que eu morava, enfim. Essas relações de exploração, elas existem em todos os lugares, né? E na moda é muito visível, né? Porque é uma cadeia extremamente complexa, mas é um problema do capitalismo. Então, entendendo isso, eu decidi ficar na moda e tentar transformar a moda por meio desse meu trabalho, né? Nessa mesma viagem, eu estava na Índia e eu conheci um grupo de mulheres que faziam tingimento natural. Eu já conhecia isso no Brasil, mas acho que ali me deu uma visão de que talvez fosse esse o meu caminho. E aí, em 2009, eu abri o ateliê já totalmente focada no tingimento natural como o cerne do meu trabalho. Então, eu fui viajar pelo Brasil, identificar quais comunidades já trabalhavam com tingimento natural, quais eram as matérias-primas que a gente podia trabalhar que fossem biodegradáveis e que tivessem o princípio circular, ou seja, tinha uma premissa de que tudo que eu ia usar tinha que vir da terra e voltar para a terra, né? E nesses 10 anos eu tenho seguido esse princípio. A gente hoje chama de moda circular, e aí a gente pode falar de vários eixos da moda circular, mas para mim fazia muito sentido que a gente pudesse usar fontes renováveis e que essas fontes pudessem, além de fazer roupas, gerar impactos e transformar a realidade dessas comunidades produtoras. Durante os primeiros anos, o nosso foco foi muito no artesanal. Depois a gente começou a entender o desafio da escala, então eu comecei a estudar química, botânica, saí um pouco do lado só do experimental e do sensorial e fui para uma pesquisa mais dialogando com a indústria. Conseguimos criar um processo hoje industrial. Então, da mesma maneira que uma pessoa pode tingir numa lavanderia com maquinária industrial, hoje a gente também tem um maquinário industrial e consegue fazer esse processo. E estamos crescendo, né? A gente passou de um ateliê pequenininho, de uma ideia, para nos últimos 4 anos, depois que a gente foi certificado pelo Sistema B, que é um selo que de algum jeito garante que essa empresa está olhando para o impacto, né, que o lucro é importante, mas que o impacto é tão importante quanto um lucro. Então a gente valida, né, todo o nosso impacto por meio desse selo. Então, depois que eu me certifiquei por esse selo, há uns 4 anos atrás, 5, eu entendi que era necessário a gente sair um pouco da bolha, expandir, ocupar novos espaços, se a gente quisesse, de fato, ser um agente de transformação, porque sozinha eu mudo uma gota, né? Mas no coletivo, na rede, influenciando o mercado, a gente realmente consegue transformar práticas. Então, nos últimos 4 anos, eu tenho direcionado o meu trabalho e o foco da marca para realmente influenciar esse mercado e gerar transformações mais sistêmicas, mais coletivas, porque a transformação só tem como ser real se ela for feita dessa forma. Acho que é isso. Hoje a gente tem uma loja na Vila Madalena, hoje estamos abrindo a nossa pop-up no Shopping Iguatemi. Temos 2 lojas em Portugal. Então, estamos crescendo, mas mantendo nossos valores e tentando ocupar cada vez mais lugares para poder falar do que a gente tem feito para novos públicos, novas pessoas. Lindíssimo também. Agora eu vou passar para a Sueli, que é um projeto aqui de São Paulo, muito especial, que é o Costurando Sonhos. Né, Sueli, eu também quero que você explique, conte para a gente o que é o Costurando Sonhos, conte das mulheres que trabalham no projeto e se apresente também, né? Conta como que você foi parar na liderança desse projeto. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Quero te agradecer muito. O Fashion Revolution já teve uma passagem importante sobre nosso projeto lá em abril, quando a Elo esteve lá em Paraisópolis e foi muito importante. Então, muito obrigada. E a nossa história, o nosso projeto chama Costurando Sonhos Brasil. Ele foi idealizado por mim e por uma amiga, Nilde. E da onde surgiu? Eu trabalho no equipamento da Prefeitura em Paraisópolis, conveniado com a União de Moradores de Paraisópolis. E em 2017, nós percebemos que aumentou a ocorrência de mulheres vítimas de violência doméstica. E em 2017 ocorreu uma questão
que mexeu muito comigo, que me tocou profundamente, que foi uma mãe, uma moça jovem, que chegou com uma criança no colo e ela tinha apanhado, ela e o bebê. Eu não sou da área social, eu sou da área administrativa, vivia lá no meu cantinho, no meu mundo dos papéis. E quando essa mulher chegou, os gritos eram tão grandes de desespero que eu sempre falo, eu não estava ouvindo o que estava acontecendo. Não estava vendo e nem estava ouvindo, porque eu estava no meu mundo. E aquele momento me tocou profundamente. Então, a gente, no final do expediente, no final do atendimento, eu e minha amiga nos perguntamos e nos questionamos, né? Esse trabalho, esse atendimento, ele é insuficiente. O que vamos fazer? O que podemos fazer? Será que é possível fazer alguma coisa? O que mais nós podemos fazer? Eu fui para casa, pensei bastante. Quando eu voltei no dia seguinte para o trabalho, eu pensei, vamos fazer o levantamento. Quem são essas mulheres? Fizemos o levantamento e percebemos que a grande maioria, baixa escolaridade, sem profissão, então dependiam totalmente de seus maridos. E aí pensamos, vamos qualificar essas mulheres. Vamos fazer um trabalho com psicóloga, mas vamos qualificar. E precisa ser um curso, uma qualificação, que não seja culinária, porque elas já vivem isso em casa. Precisa ser também um curso, uma capacitação, que durante o processo de formação já levante a estima delas. E aí nós pensamos em um curso relacionado à moda. Fomos pensando no corte, na modelagem, e chegamos no corte e costura, porque avaliamos que não era tão difícil o aprendizado e que teria mercado para essas mulheres. A partir desse entendimento, de pensar no curso, nós saímos em busca dos parceiros. Procuramos o Senai, que montou uma sala de aula linda em Paraisópolis, com 28 máquinas, e começamos a cadastrar as mulheres. Cadastramos, não colocamos só mulheres na primeira turma vítima de violência doméstica, colocamos 40 mulheres em sala de aula, e começamos a capacitação. Quando formamos 40 mulheres, veio o desafio da empregabilidade. E já não era tão fácil como pensávamos, né? Pensamos, bom, como é que nós vamos resolver? Porque o curso, o objetivo dele não é só capacitar. O que vai resolver, o que vai empoderar as mulheres é a empregabilidade. A gente fala muito de empoderamento, mas não existe empoderamento só com batom vermelho. O empoderamento passa pela independência financeira. Nós temos que ter dinheiro na carteira, não para ser melhor do que os nossos parceiros, mas para dizer, olha, eu tenho, eu posso, e eu fico nessa relação, não porque eu não tenho para onde ir com meus filhos. Eu fico por outras questões. Então, eu acho que quando você tem a independência financeira, fica mais fácil você enfrentar a questão da violência doméstica. Então, o nosso projeto, ele começou com a capacitação para resolver essa questão da violência doméstica, a empregabilidade, e assim, a gente vai resolvendo uma questão e vem outras, e por aí vai, né? Nessa questão da empregabilidade, o que a gente pensou também? Vamos montar uma oficina coletiva. Quem não conseguir ir para a indústria vai ter um espaço onde pode produzir alguma coisa, pode fazer ajustes em roupa, mas vamos ver de que forma a gente resolve essa mulher ter recurso. E nesse processo nós tivemos a colaboração do Instituto CIA, do voluntariado, que foi muito importante para nós, porque eles nos ensinaram a precificar, eles nos ensinaram a estudar, a pesquisar,
essa questão da tendência, porque nem eu e nem a Nilde somos da moda. Nilde é advogada, eu sou contadora. Então, foi muito importante o voluntariado. Ter essa questão da qualificação pelo Senai foi muito importante, porque hoje elas têm um certificado. Senai, ele é muito reconhecido. Então, nós estamos seguindo, qualificando mais mulheres. Nós já estamos com 120 mulheres qualificadas. Infelizmente, a gente não está conseguindo, na indústria, muitas vagas, até por conta da situação do país. Na nossa oficina, nós temos 10% dessas mulheres. E criamos uma marca, Costurando Sonhos, e começamos a produzir ecobags, a partir de resíduos, que a gente recebe de doação. E começamos a fazer as ecobags e agora lançamos a nossa primeira coleção de roupas, com produtos sustentáveis, com linho e por aí vai. Maravilha. Lindo projeto, que inclusive a marca está lá embaixo, né? Está em exposição para quem quiser conhecer no Espaço do Santander, né? Aqui embaixo, não está? Sim, está. Nós temos as nossas peças da nossa primeira coleção. Então, quem quiser dar uma passadinha, estão convidadas. As nossas ecobags estão na americana.com. Então, você pesquisa lá Costurando Sonhos Brasil e vai aparecer. Nossas são lindas, viu? Ô, Sueli, eu vou aproveitar aqui que a gente já está falando sobre o projeto e já emendar a próxima pergunta para você, que a gente até estava conversando aqui antes de começar a mesa sobre os desafios, né, que da marca agora que vocês estão enfrentando. E uma questão que você colocou, que eu acho que eu tenho certeza que se a gente abrir para perguntar, é a questão que vai vir, que todo mundo sempre pergunta, que é a questão do valor e do preço, né? Que então as peças, elas foram feitas com materiais mais ecológicos e o preço final acabou que ficou um pouco alto e um pouco difícil para as pessoas da comunidade acessar. Eu queria que você contasse um pouco dessa questão do desafio. Então, nós não temos muita experiência, então tudo a gente vai aprendendo um pouco no meio do caminho. Então, nós decidimos, vamos trabalhar com produtos sustentáveis, com tecidos que tenham uma durabilidade maior. Ganhamos uma parceria com uma fábrica de tecidos sustentáveis. Não foi muito, mas já deu uma grande ajuda para nós. E depois das roupas confeccionadas, a gente foi precificar. E aí eu até assustei. Falei, meu Deus, mas nem eu vou poder comprar essa roupa. Então, aí veio a pergunta, né? Como você faz uma roupa que na comunidade as pessoas não vão poder comprar, as suas costureiras não vão poder comprar. Então, agora é o desafio de como fazer uma roupa de Paraisópolis e para Paraisópolis. Então, a gente acha que não faz sentido. Então, eu vim para cá assim, com o coração e com a mente aberta para ouvir vocês e para aprender. Nós estamos aprendendo e agora temos esse desafio, né? Como fazer que a Stephanie, que é a nossa designer, eu falo toda hora, Stephanie, o que nós vamos fazer, Stephanie? Você vai ter que ter uma ideia. Então, os desafios são muito grandes, vender, né? E tem uma questão, Fernanda, que eu aprendi lá quando vocês estiveram na nossa comunidade, que é essa discussão da sustentabilidade. Essa discussão, ela tem que descer, e ela foi tão importante ter descido, vocês terem ido até Paraisópolis, que é uma comunidade com quase 100 mil habitantes. Nós lá precisamos discutir. Então, foi muito importante a ida de vocês lá. Nós passamos, na qualificação, a discutir essa questão da sustentabilidade com as alunas, a discutir as dificuldades da moda, porque a moda ela é tão linda que a gente, às vezes, não vê esse outro lado. Então, é preciso essa discussão cada vez mais descer. Sobre essa questão de como a comunidade ter acesso, o que nós avaliamos? Nós não podemos comprar roupa
todos os dias. Mas a gente compra uma roupa mais cara quando a gente vai no aniversário de 15 anos, no casamento. E aí a gente atravessa a comunidade, vai lá no shopping e compra uma roupa de R$ 300. É uma roupa que você não sabe a história. Então a gente precisa, o desafio agora é divulgar na comunidade, conscientizar essas pessoas. Eu sou assim bem idealizadora, bem sonhadora. Eu acho que é possível. Se a discussão descer, se a gente conscientizar as pessoas, que não muito longe, não muito distante, a gente pode ter resultados melhores do que nós temos hoje. Exatamente. Tenho certeza que vocês vão enfrentar esse desafio, criar soluções alternativas, né? Porque talvez possa haver vários tipos de linhas da Costurando Sonhos, né? Para a comunidade, para conscientizar essa comunidade. Então, estão no caminho. Eu vou emendar, na verdade, para a Flávia, porque acho que essa é uma pergunta que você escuta bastante também, né? Sim, muito. É um desafio. Super. E como que a gente trata desse desafio? Eu acho que isso é um grande desafio, o custo. Eu, desde o começo, eu fui super xiita, assim. Eu já comecei de ponta a ponta falando, eu não abro mão de nada. Então, a roupa desde o começo foi ficando muito cara e conforme eu fui crescendo, foi ficando até mais cara, porque a estrutura cresceu também, custo fixo, logística para criar uma nova matéria-prima, e a gente tem várias matérias-primas. A cadeia produtiva foi crescendo, então a gestão também foi crescendo. E não necessariamente o volume cresceu no mesmo tamanho do que a complexidade cresceu. Então, agora a gente decidiu que a gente vai... nossa estratégia também do crescimento é crescer o negócio para poder diminuir um pouco o preço. Mas eu acho que o primeiro ponto realmente é esse. Como é que a gente pode falar de uma moda verdadeiramente sustentável se as próprias pessoas envolvidas na produção dessas roupas não têm acesso à roupa, né? Então, essa sempre foi a minha questão. Desde o começo, quando eu era chamada numa faculdade para falar, todo mundo falava, lindo, Flávia, incrível o seu projeto, mas, né, levantava a mão e falava, mas como eu vou poder? Quer dizer, então, que eu não posso me vestir de uma maneira sustentável, porque eu não tenho como comprar uma roupa de R$ 500, né? Então, isso me dava aquele engasgo e eu falava, e não tinha muita explicação. E continuo tendo muitas questões com isso, né? Acho que a primeira delas, de novo, falar do capitalismo, né? Então, a desigualdade social, ela é um trabalho para muitas vidas, muitas gerações, né? Estou também aqui fazendo um pedacinho dessa transformação, mas é uma transformação que precisa ser muito coletiva. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que discutir muito volume, né? Então, assim, eu tenho visto cada vez mais, com os anos passando, pessoas que estão mudando o comportamento de consumo. Então, é como você falou, às vezes a pessoa deixa de comprar 10 blusinhas no fast fashion para comprar 2 na Flávia Aranha, ou 3. Então, essa mudança de comportamento, ela é muito importante também para mitigar esse problema do custo, né? Um outro ponto é a durabilidade das roupas. Então, se você consegue ter menos roupas que duram mais e que se comunicam mais com a sua identidade, talvez você não precise ter tantas roupas, né? E aí, mas como é que a gente faz? Outra pergunta, né? Como a gente faz então para driblar uma coisa que é humana, que é o desejo, né? A gente está falando de moda, então a gente quer se comunicar, a gente quer criar uma imagem que represente o que a gente sente, os nossos valores. Como que a gente vai então ser chato, todo mundo usar uniforme? Como que é isso, né? Isso não é humano, é desumano. Então, como é que a gente lida com o desejo do novo, o desejo do belo, né? Então, pensando nisso, a gente criou uma parceria com a Roupateca, falando sobre posse versus acesso. Então, a ideia era dar acesso à nossa roupa, à experiência dessa roupa natural e sustentável, sem necessariamente você precisar comprar essa roupa, né? Então, a gente lançou ano passado. Nossa, como o tempo passa, né? A gente lançou ano passado uma linha na Roupateca, então a pessoa pode pagar uma mensalidade e ela pode usar a nossa roupa e trocar essa roupa o tempo todo. E aí, enfim, se ela entende que aquilo faz sentido, depois ela vai na loja, ela compra uma peça. Então, é um dos modelos que eu acho que tem uma grande aderência aí nos próximos capítulos do varejo, da moda. Eu acho que
tá todo mundo repensando o consumo na moda, inclusive os grandes varejistas. Então, eu acho que serviços são muito relevantes para os próximos anos. E outro ponto que a gente começou a trabalhar muito se a gente não consegue diminuir o preço da nossa roupa, talvez a gente precise disponibilizar o nosso conhecimento. Então, a gente começou a avançar na área da educação. A gente começou a abrir o ateliê para ensinar os nossos processos, as nossas técnicas, para que as pessoas possam usar o próprio tempo e fazer as próprias roupas. Então, se a pessoa não vai comprar uma roupa de impressão botânica na seda na nossa loja, mas talvez ela possa comprar a seda, possa comprar uma planta ou plantar no jardim de casa, num vasinho, é muito acessível. Ou a casca de cebola que sobrou do almoço, bem assim, e fazer uma peça de roupa, assim, com toda essa simplicidade, né? Então, o tingimento natural é simples? Ele é simples e é super complexo, depende de até onde você vai com ele, né? Mas a gente quis gerar um acesso a essa informação, de mostrar que, não, né, que a gente tem tudo na nossa mão. Se você mora num sítio, mais ainda. Mas mesmo em São Paulo, num lugar super urbano, num apartamento, você consegue fazer um tingimento natural. Então, a gente começou a usar o nosso espaço atrás da loja para poder ampliar esse impacto e gerar acesso a esse conhecimento. E isso tem sido muito, muito potente, não só pensando no consumidor final, porque a ideia desse projeto era chegar no consumidor final e oferecer uma opção para ele, mas principalmente olhando para o mercado. A gente identificou 32 marcas novas de tingimento natural que surgiram a partir das nossas oficinas, né? Então, 32 alunos que já passaram pelo ateliê lançaram marcas pequenininhas no Instagram, mas que algumas maiores, algumas cresceram, outras sumiram, mas enfim. A gente entende que influenciar o mercado também para criar novas opções é muito importante também. E aí eu acho, gente, que cada um tem um pedacinho, né, no papel dessa mudança. Então, a gente tem um produto que é mais básico, a gente também está agora entrando no luxo, a gente está trabalhando muito na questão da tecnologia para lançar em 2021 uma nova marca que é, de fato, mais acessível. Ela não vai competir com fast fashion, porque a gente não quer competir com fast fashion, mas eu acho que ela vai poder gerar acesso e aderência a uma camada muito maior de pessoas no Brasil. Mas eu acho que a ideia, de novo, é pensar em rede. Talvez as soluções sejam muito em rede, porque quando você está local, você consegue ter custos mais acessíveis. Então, sei lá, você pode trabalhar com roupas de brechó, reformular. Então, assim, existe espaço, eu acho que para muita coisa acontecer no paralelo, né? A gente vai ocupando esses espaços e eu acho que a resposta não é uma só. Não é só um produto, não é só uma forma de fazer. Eu acho que o eixo principal é a gente incorporar cada vez mais a consciência de que é urgente, sim, a transformação desse sistema produtivo, tanto do ponto de vista social quanto ambiental, e que essas práticas precisam invadir todos os espaços, todas as classes sociais, todas as maneiras de produção. Então, quanto mais nichos e fórmulas e projetos a gente conseguir validar, estimular, mais organicamente a coisa vai se reformulando, sabe? Então, eu tenho tentado pensar dessa maneira para driblar essa questão do preço. Sim. Já resolveu uma parte do problema, né? Vem resolvendo e criando possibilidades. Sim, sim. Né? E também a questão do preço, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que talvez o público tenha se acostumado com não olhar a conta real, a conta que fecha. Né, quais são os impactos que estão incorporados ali naquele preço, quais são as pessoas que trabalharam ali, quanto que elas ganharam. Então, né, quem nunca foi atraído por uma promoção, por um valor mais baixo, sem considerar tudo que está por trás. Né? Então, a gente entender o valor antes de entender o preço, acho que é um primeiro passo. E pensar realmente isso, né, dar valor para as peças que têm essas histórias para ser contadas. Bom, saindo um pouco do assunto, voltando para a floresta, Bia, eu queria que você contasse um pouco sobre os trabalhadores, sobre a comunidade que trabalha na produção, na extração da borracha da Verte. Como que é essa organização e um pouco sobre o modelo de trabalho de vocês. Bom, então, incríveis as duas experiências. Fico super, estimulada, né? Minha cabeça vai assim a mil de escutar a experiência de vocês.
a nossa experiência na floresta, com relação ao nosso modelo de negócios, né, o objetivo dos meninos quando criaram a empresa, a marca Veja, Verte, foi criar o primeiro tênis sustentável do mercado, né? Então, assim, quando eles foram prospectar as matérias-primas, e eu quero só voltar, tá, essa coisa do custo, porque eu acho que é importante, mas eu vou chegar na floresta. Assim, que realmente essa noção de custo, qual é o valor, né? Não é o preço, as coisas têm valor. Então, o que está acontecendo mundo afora é uma inversão de valores muito grande. Então, o François e o Sebastian, né, os fundadores da marca, eles perceberam que nos modelos de negócios dos tênis que havia no mercado, o marketing, a publicidade, tinha um peso enorme no custo do produto. Então, eles simplesmente falaram assim, nós não vamos fazer publicidade. Então, a Veja nasceu em 2005, produzindo 5 mil pares de sapato, e a gente está fechando as vendas para 2020, quer dizer, a gente está vendendo agora 2020, né? Com uma projeção de 2 milhões de pares de sapato. Sem nunca ter feito um anúncio, sem nunca ter pago um centavo para o Ronaldinho, nem para o Neymar, entendeu? Que ficam com uma enorme fatia do que seria pago para os seringueiros na floresta, os produtores de algodão orgânico no Nordeste, a cadeia de couro que não detona os rios, entendeu? Então, assim, é um repensar de valores, né? Qual é realmente o valor? A gente não precisa do Ronaldinho, e nem do Neymar, e nem do... Enfim, para fazer propaganda dos nossos tênis, porque a nossa história é uma história tão verdadeira e tão linda que ela se conta por si mesma. Então, esse é o valor que a gente está, sabe, tocando o coração das pessoas. Então, a gente acredita muito nessa forma de fazer verdadeira, amorosa. Então, também a nossa história é uma história de amor. É uma história de amor à floresta, é uma história de amor à vida, a nós mesmos. A gente ama trabalhar uns com os outros. Os meninos falam assim que o ambiente de trabalho que a gente cria é aquele emprego dos sonhos. Não é um emprego, mas é o trabalho dos sonhos que a gente quer oferecer para as pessoas que estão trabalhando com a gente, que a gente sonhou, entendeu? Quando a gente estava entrando no mercado de trabalho. E aí, voltando a essa questão, aí o ponto de partida aqui, sabe, dos produtores na floresta, quer dizer, será que eles podem comprar o nosso tênis? Então, assim, realmente, o produto, ele né, por causa dessa inversão assim, de valores, a gente tem que pensar, bom, como é que a gente cria acesso, né, para essa turma que está fazendo, e primeiro o seringueiro olha assim e fala, nossa, esse tênis é muito caro, mas eu só ganho isso, né? Tem uma coisa assim, que aí vira uma, assim, mas quanto que eu estou ganhando? E o preço desse tênis, sem entender muito que a borracha é uma partezinha, né, de toda uma composição, né, desse tênis. Então, calma aí, gente, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente, nessa tentativa de pensar em alternativas, a gente criou uma meta, né? Bom, produtor que fizer 400 quilos de borracha no ano ganha o seu par de tênis. Então, desde que isso foi criado há pouco tempo, a gente já teve outros ciclos de premiar produtores, várias maneiras, vários deles já ganharam o tênis, mas a gente percebeu que não era assim, dar o tênis, né? Era essa coisa da conquista, que para nós é uma conquista também, para eles também deveria ser. Então, a gente bolou isso junto com eles, e aí está uma coisa assim incrível. Esse ano tem uma super disputa. A gente começou com 45 produtores, a gente vai fechar esse ano com quase 500 produtores, com o desafio ano que vem de 1.500 produtores envolvidos na cadeia da borracha. Então, assim, e só para também vocês entenderem a lógica da cadeia produtiva
e da turma na floresta, quer dizer, a borracha nativa, faltou contar esse pedacinho da história, quando, no início do século, os ingleses levaram a semente da Hevea brasiliensis, que é a árvore da borracha, para a Inglaterra e criaram lá uma estufazinha no Botanic Garden, Kew Garden, né, em Londres, e ali fizeram florescer pela primeira vez, fora da Amazônia, uma árvore, uma seringueira, e depois levaram para a Malásia. E isso se tornou uma espécie facilmente cultivada e não rara, espalhada naquela floresta de tantas complexidades. A borracha nativa foi, pouco a pouco, perdendo o mercado, né, para aquela borracha plantada, com aquelas monoculturas que são muito mais fáceis e produtivas. Né? Então, aquele produtor que estava lá, já tinha ido do Nordeste para a Amazônia para explorar a borracha no início do século, tinha ficado ali, literalmente morrendo à míngua, né, sem ter alternativas para a venda da sua borracha. Enfim, houve muitos ciclos, né, esse processo histórico, inclusive o Acre, que, né, muito poucos brasileiros conhecem o Acre, fica essa piadinha, o Acre existe, não existe, é simplesmente porque o Acre só tem 100 anos que é Brasil. Então, falta um pouco contar essa história, porque o Acre foi anexado ao Brasil por causa da borracha. O Acre era um território boliviano, então as pessoas também não conhecem a Revolução Acreana. Enfim, a gente conhece muito pouco da Amazônia e muito menos sobre a história do Acre, que foi onde, por razões muitas, eu fui parar, mas enfim, existem muitas complexidades. Então, assim, nossa missão, a minha, a princípio, e depois muito reforçada com a chegada dos meninos, da Veja, da Verte, foi criar alternativas econômicas para essa matéria-prima, né? Então, como que a gente vai valorizar essa matéria-prima, essa borracha nativa, reconhecendo nela o seu valor cultural e ecológico e ambiental, a importância que ela tem para a conservação, porque como ela está espalhada pela floresta e, como eu falei no início, precisa conservar uma grande área de floresta para você economicamente explorar a borracha nativa, então ela tem um enorme valor, né, econômico, cultural, ecológico para o planeta. Então, nossa maneira de trabalhar com os produtores, hoje a gente entende que a gente não está só comprando uma matéria-prima, um produto, a borracha, né, como a gente também está comprando serviços, né, serviços que a gente chama serviços socioambientais, né, que é onde a gente reconhece esses valores. E aí a gente paga por eles, o nosso consumidor paga por eles, porque reconhece no produto um produto que tem essa história. Isso se replica, entendeu? Eu conto para vocês, vocês contam para o outro, que conta para o outro, que conta para o outro, e a gente assim consegue um modelo de negócio bastante rentável, né? A gente está crescendo, como eu falei, rapidamente. Então, eu acho que são novas formas, né, da gente se reinventar, da gente reinventar a economia. Eu fui estudar economia agora há pouco tempo. Como eu contei no começo, 18 anos, montei minha primeira empresa, então não fiz faculdade. E agora, há pouco tempo, no Acre, meus filhos foram embora estudar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com este tempo, né? Com esse buraco que abre, o ninho vazio. Eu falei, cara, vou estudar economia, que é o que eu sempre quis fazer, para justamente me ajudar a pensar essa economia, né? A economia, essa nova economia, que eu estou chamando de economia da consciência, né? Da gente pensar que precisa de consciência, né? Na nossa sociedade, na nossa forma de pensar o mundo, de viver o mundo, de consumir no mundo, né, de uma maneira mais consciente. Então, acho que essa troca que a floresta traz para a gente, né,
Fernanda sabe, a floresta tem muitos mistérios e coisas lindas que favorecem muito esse despertar da consciência, porque ela dá para a gente a dimensão da grandeza, né, da natureza, do planeta, de como a gente é pequenininho e como né, essa força que nós dependemos tanto dela para viver. E como a gente foi desconectado dessa força, né? Nesse nosso modelo de vida, nesse estilo de vida. E agora o caminho é se reconectar, ou não tem terá outro volta. jeito. Gente, eu vou abrir para perguntas da plateia. Quem quer começar? Quem tem perguntas? Nossa, ninguém tem perguntas? Aqui. Boa tarde. Primeiro, obrigada pela palestra maravilhosa. O talk, né, na verdade. Bem, eu conheci o Fashion Revolution no Peru, né? E aí eu queria entender como que está posicionado. Está no mundo inteiro já? É uma coisa mais aqui da América do Sul? Porque lá eu participei também de um talk e sabia que tinha no Brasil, então foi legal, assim, hoje estar aqui com vocês e conhecer, que eu conheci a pessoa lá que também é a responsável. E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o movimento no mundo mesmo. Legal. Bom, como eu disse, né, no começo o Fashion Revolution surgiu na Inglaterra com profissionais que se uniram após o acidente que aconteceu em Bangladesh. O movimento o Fashion Revolution começou como um movimento de conscientização e se espalhou pelo mundo. Então hoje a gente está em mais de 100 países, mas em cada país o movimento chegou de uma forma e se organiza de uma forma um pouco, meio que cada um criou a sua própria dinâmica de trabalho. Aqui no Brasil é o país que o Fashion Revolution acontece com mais força. A gente, na Semana Fashion Revolution, a gente teve mais de 800 eventos, a gente tem representantes em 50 cidades do Brasil. Então, a gente criou a nossa própria dinâmica de trabalho, mas a gente tem esse contato com a nossa central, que fica na Inglaterra, que a gente recebe materiais, se alinha. Então, todos os países têm esse alinhamento com a central, mas também tem uma certa independência de criar a sua própria forma de trabalho, até mesmo porque a gente reconhece que cada lugar é de uma maneira, tem sua própria cultura, tem suas peculiaridades, seus problemas, suas alternativas. Então, acontece mais ou menos assim. Vamos finalizar, acho que cada uma poderia falar para finalizar, né, fazer uma rodada de finalização, deixar um recado. Lembrando que o nome da mesa, né, moda, nós como agente de transformação, a moda como um agente de transformação. Todas vocês com certeza são essa força transformadora que usa a moda como ferramenta. E deixar um recado para quem está aqui com a gente, para a gente finalizar. Quer começar, Bia? Olha, eu acho que somos todos agentes de transformação. Somos a transformação. A transformação está totalmente ao nosso alcance. Eu acho que as suas palavras são lindas. Nós, não só mulheres, mas somos todos consumidores, homens, mulheres, crianças. Somos nós que fazemos. Somos nós que construímos. A cada dia, quando a gente levanta da cama, a gente está fazendo o nosso dia, a nossa vida, costurando a vida, costurando sonhos. Então, assim, está em nossas mãos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, cada um de nós pode fazer a sua revolução e a soma das revoluções individuais é a grande revolução. O que eu queria deixar aqui para vocês é que, assim, cada um de nós, todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém. E, às vezes, é pouquinho, mas é importante. Nós temos tido a sorte de ter muita gente do bem que tem nos ajudado. Então, os estudantes de moda, vocês são muito bem-vindos nos projetos, porque vocês é o conhecimento. Eu tenho a força de vontade, eu entendi que eu posso fazer alguma coisa, mas sozinha não é possível. Não era possível chegar até aqui se eu não tivesse a colaboração. Então, eu acredito profundamente que a moda pode ser uma ferramenta de transformação social.
nós já estamos percebendo e vendo essa questão em Paraisópolis, que é uma comunidade com quase 100 mil habitantes. Então, a gente está vendo já essa transformação, com um número pequeno ainda de pessoas, mas nós vamos crescer, a gente acredita. Obrigada. Acho que vocês já falaram quase tudo. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que todos nós somos agentes de transformação. Eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar em comunidade de maneira sistêmica, né? Então, o meu microimpacto, né? Fazer micropolítica junto gera uma transformação maior. A gente tem que entender que nosso comportamento de consumo pode ser revolução, nosso comportamento de não consumo também faz a transformação, né? O meu pequeno exemplo estimula o outro e a gente pode fazer uma transformação em rede. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa coisa tipo, talvez seja muito distante, muito difícil, mas a gente sempre começa de algum lugar, a gente sempre começa do jeito mais fácil. E a consciência vai levando a gente para essa direção. Eu acho que a gente poder dizer o que a gente não quer fazer parte é o ponto, né, inicial, o que eu não quero para o mundo, o que eu não quero para mim, o que eu não quero, onde eu não quero estar e onde eu quero estar, que mundo eu quero construir. Como é que a gente vai começar esse movimento, né? E pensando também a longo prazo, porque eu acho que esse é um dos desafios da moda, a gente pensa muito curto prazo. Então, como é que a gente pensa, né, a curto prazo no sentido da urgência, mas a longo prazo no sentido do impacto, né? O que a gente está fazendo hoje, de fato, tem uma aderência para gerações futuras, né? Então, se a gente fizer mais, a gente vai conseguir controlar melhor os problemas que a gente está vivendo e, de algum jeito, gerar novas possibilidades para as gerações que estão vindo. Então, todo mundo, em todos os lugares, pode se juntar, dar a mão e fazer a diferença juntos, né? E tem tantos problemas, né, que então tem muita coisa para ser feita, né? Muito. A gente vive num mundo aí que tem tanta coisa que coisa para a gente resolver não falta. Então, acho que o meu recado para terminar também é para que a gente se conscientize, acenda aí a nossa força, para que a gente fazendo o que a gente fizer no trabalho, na vida, no cotidiano, a gente sempre tente fazer o melhor, impactar positivamente as pessoas, que a gente pense no nosso planeta, construa aí um mundo melhor. E se for na moda, então, né, se junte a nós. Vamos todos juntos. E, bom, então a gente encerra. Agradeço imensamente todas vocês por estarem aqui na mesa com a gente. Agradeço a Graça, ao evento, ao São Paulo Fashion Week, ao Espaço Estufa, que continua, né, a programação agora. Amanhã a gente faz mais uma mesa aqui e tem oficina de tingimento natural também. E então é isso, gente. Muito obrigada e por todos vocês que estiveram aqui assistindo com a gente. Obrigada.